There's one exception to the officer rule, and that is for those YPG soldiers and YPJ soldiers who are on the Turkish border, because it's recognized if the Turks push through the border, there's going to be no time to name a commander. There will be no time to vote on somebody to take control of the unit. So they vote for individuals to act as officers pretty much for month to month. And this is an outpost at the Turkish border, and this gentleman right here, 25 years old, is the current commander of this team. Tem uma outra exceção em que eles definem quem que é o oficial, além das batalhas, que é na fronteira turca. Essa imagem é próximo da fronteira turca, e a razão em que porque eles fazem isso é porque se os turcos resolverem atacar, eles não vão ter tempo de decidir quem que vai tomar comando da batalha. Então, no caso, quando eu estava lá, esse rapaz que tem 23 anos era o oficial, mas o oficial ele fica por volta de um mês só e depois muda. So, I don't feel bad smoking because everybody in Rojava smokes. So, I'm doing it to increase the atmosphere. Ele não se sente mal fumando aqui porque em Rojava todo mundo fuma, então ele acha que ajuda a criar clima. So this young man recruits into YPG. Used to be as old as 13. Now they're 16. This young gentleman had just joined the YPG. He'd walked all the way from Aleppo to join the YPG in Kobani, which is about 150 miles across mostly Daesh lines. Two of his family members had been killed by Daesh in Aleppo, and he came to the YPG to get some payback. A idade para se juntar ao YPG costumava ser 13 anos, agora é 16. Esse rapaz, que é muito jovem, que tem 16 anos, ele caminhou de Alepo, na cidade dele, até Kobani, só para se juntar ao YPG, que são 120 quilômetros, é isso? E o motivo de ele ter feito isso é porque 2 pessoas da família dele foram mortas pelo Daesh. This building is right next to the Turkish border. It's literally on the other side of the building. And you can see some of the small arms hits that are on the building here. That's when late at night, when things get really boring, every once in a while the Turkish border guards will shoot at the Kurds, and the Kurds will shoot back. It's not really we hate you, it's more like, well, we do hate you, but we're having some fun. So this is what you do in entertainment in Kobani on a Saturday night. Esse prédio é o prédio que fica próximo da fronteira com a Turquia, e vocês podem ver uns furos de bala nesse prédio. E o que acontece é que durante a noite, quando as coisas estão muito chatas, tanto os curdos quanto os turcos, eles atiram um no outro, também porque eles se odeiam, mas como uma forma de entretenimento. At the upper reaches of the YPG are commanders, and commanders are voted into commands, and they can serve 6 months in a command, but after that they're moved out of that command and can never come back to serve. It is a brilliant move by the Kurds, and what they're doing there is the basic revolutionary. We don't want a Bonapartism, we don't want a general to try to take over this revolution. So keeping commanders as isolated as possible from commands is one of the things that is important to the Kurds. Os comandos que ele tinha comentado anteriormente, eles duram no máximo 6 meses. E isso é uma tática para evitar o bonapartismo. To avoid the bonapartism? Yeah, to avoid a general becoming too close to history. What? A general becoming too close to history. Evitar que um general ele se torne muito próximo dos soldados que estão lutando, e com isso cria uma situação de contra-revolução. This young man is an Asayish. There are Asayish outposts, especially in Kobani Canton, pretty much every 5 or 10 miles, or 10 or 20 kilometers. And they stop you, they look through the car, they make sure everything's okay. When they saw that I was a Westerner, they asked where I was from, gave me a cigarette, and then they sent us on our way. Esse é um Asayish em Kobani, especialmente os Asayishs,
os aceixes eles estão localizados, não os blocos estão localizados a cada 5 ou 10 milhas, ou 10 ou 20 quilômetros, e eles param, dão uma olhada, veem se está tudo bem, sabendo que eu era estrangeiro, ofereceu um cigarro e depois falou para seguir a viagem. And this is a female assayist who is checking the passes of two motorcycle riders. E essa é uma mulher assayist que está checando os passes desse motociclista. So the assayists are a problem because this is a force that kind of acts like a police force run by anarchists. So that's a real problem. And their only responsibility is to the cantonal authority. So that is even more of a problem because it means that they're responsible directly to people who sit in what looks like a government, but is not. So the interesting thing is the Kurds have taken this responsibility very seriously because so many Kurds have been sent to prison and killed there. And the Kurds dislike police as much or more than I do. Os aceixes, eles fazem a segurança interna e eles se reportam direto para as autoridades do cantão. Isso faz deles o que tem mais próximo do que seria a nossa polícia, o que para eles é muito complicado, uma vez que são anarquistas tendo que fazer esse papel. Porque os curdos eles sempre foram muito perseguidos pela polícia, então eles odeiam a polícia e agora quando eles têm que fazer esse tipo de papel, eles tomam muito cuidado. So, in response to that, they've introduced a number of innovations. The first one is this: if you get arrested in Kobane or in Rojava, they take a mugshot, but they don't take a mugshot of your face. They take a mugshot of the back of your head. And they do this for the reason that a mugshot can potentially follow you around for the rest of your life and ruin you. So they do this so that arrest doesn't reflect on the rest of your record. It doesn't follow you. Então tem algumas coisas que eles mudaram na maneira tradicional da polícia agir. Uma delas, assim, você pode ser pego em Kobane, né? Você pode ser preso, mas antes de você ser condenado, isso é como eles resolveram. Tem aquela foto, né, de perfil e de frente que se tira. Eles tiram uma foto de costas, que é para garantir que a pessoa que foi pega, ela não seja perseguida por essa prisão para o resto da vida dela. There is prison in Rojava, and there are 3 ways that you can get into prison. One is by murder, one is by rape, and one is by domestic violence. Those are the only 3 things that land you in prison. Anything else that happens is referred to one of 2 places. If it has anything to do with a woman who is harmed, it goes to the Malagel or the Malajin, which is the House of Women. And if it's just a general offense, it goes to the Malagel, which is the House of the People. There they implement a process known as restorative justice. Existe prisão em Kobane, mas as únicas 3 maneiras de você ser preso é por assassinato, estupro ou violência doméstica. Todas as outras atividades, todos os outros delitos, infrações, eles são, se é contra uma mulher, vai ser resolvido na casa da mulher. Se não é contra uma mulher, vai ser resolvido na casa do povo, com o que eles chamam, com o que se chama de justiça restaurativa. So, for example, if I stole 3 candy bars from you, I would be told by the Malagel, you got to work for him for half a day, or you've got to pay him back the 3 candy bars that you took to restore him to the place that he was prior to the offense was done. As an example of how this works, these are numbers from actually Amnesty International from November of 2015. In a region of 3 million people, there are 400 people in prison. Of those, 291 individuals are Daesh fighters that the YPG doesn't know what to do with. They can't let them go. They're not sure what to do with these Daesh fighters. All the others are either waiting to have their cases looked at by the Malagel or the Malajin, or they've been sentenced to prison. Exemplo de como funciona essa justiça restaurativa lá. Se eu roubo um doce de você, o que vai acontecer é que provavelmente isso será discutido na casa do povo.
provavelmente eu vou trabalhar meio período para você, de modo que eu possa restaurar aquele doce que eu roubei. Outra informação importante é que numa região de 3 milhões de pessoas, tem 400 pessoas presas, e dessas, 291 são da Este, que eles não têm a menor ideia do que fazer com ela, e só os 189, só 100 e poucos são prisioneiros por assassinato, estupro ou violência doméstica, o que numa população de 3 milhões de pessoas na nossa sociedade é muito pouco. This is a group. This is the TS, the Shahid Kamal Commando in Kamishlo, and you'll see that these guys are a lot older than the young Daesh fighters or the young YPG fighters that we saw. This is in Kermanji. These guys are known as a meat grinder brigade because they're too old and too fat to run. So they put them behind the lines, and if the ISIS should break through, these guys are supposed to shoot them to death as much as they can. So they're a meat grinder brigade. And I'll also, can I do the volleyball net or do you want? Isso em Kamishlo, um comando, como vocês podem ver, de pessoas muito mais velhas do que nos outros comandos. Esse comando ele é conhecido em Comanche como moedor de carne. E o papel deles é exatamente esse, porque como eles são considerados muito velhos e muito gordos para correr, eles ficam atrás da linha de frente, e se alguma coisa acontecer na linha de frente, eles ficam ali só para matar a Daesh. So, you'll see in this corner a volleyball net. So as soccer is to Brazilians, so volleyball is to Kurds. They cannot get enough, and when you're in even Kobani, there's like 7 television stations, and of those, like 2 are non-stop volleyball games. Vocês podem ver no canto dessa foto que tem uma rede de vôlei. O vôlei está para os curdos, assim como o futebol está para o brasileiro. Frequentemente você vai ver 2 grupos de YPG, 2 grupos de YPG e YPJ jogando alguma partida de vôlei. So after we took this picture, this guy with the belly right here said, "I want you to take a picture of my Kalashnikov." And I said, "Okay." So this is his Kalashnikov. And I said, "Oh, you have a bullet welded to the barrel of your Kalashnikov." And I said, "What's that for?" And he says, "It reminds me always to save 1 bullet." O cara da barriga, depois que ele tirou aquela foto, pediu para tirar mais uma foto da Kalashnikov. E aí ele tirou essa foto e tem uma bala ali presa na arma, e ele perguntou, para que é essa única bala? Ele falou, essa bala é para me lembrar de sempre salvar uma bala para mim. So, June 25th, 2015, about 100 Daesh fighters snuck across the Turkish border and came into Kobani. They blew up 3 car bombs, and then they went house to house, and they would knock on the doors, and any family that answered, they would take out and shoot to death. They killed 233 civilians, and this is a cemetery at the north of Kobani where the victims of that massacre are buried. Em junho de 2015? Em junho de 2015, 100 Daeshs, eles atravessaram a fronteira e explodiram 3 carros-bombas em Kobani. Além disso, eles iam de porta em porta nas casas, batiam na porta e quem atendesse, eles atiravam na família inteira. Foram aproximadamente 233 civis mortos, e esse é um cemitério das pessoas que foram mortas em junho de 2015. So, my driver, 2 of his uncles were killed in the massacre, so we had stopped in the cemetery for him to clean up the graves. And I was looking for names to kind of understand who these people were, but they were all in Arabic, which I don't speak, until I found this grave. And this little girl's name... This little girl's name is Hamja Najiri,
and she was born the 5th of October 2014, and she was killed by Daesh June 25th, 2015. This is a 9-month-old baby. Quando ele estava com o motorista dele teve 2 tios que foram mortos nesse ataque, e ele quis parar no cemitério para limpar os túmulos. E enquanto eu andava ali nos túmulos, tudo estava escrito em árabe, eu não conseguia entender nada. Mas aí eu encontrei esse túmulo de uma menina que ela nasceu em outubro de 2014 e foi morta em junho de 2015. Então era uma menina que tinha só 9 meses de idade. So in response to these threats like this, just a little girl who was very bored. Apenas uma garotinha entediada. This militia was born, and this militia, the Heza Perestina Jueri, is, as an anarchist, one of the most interesting militias. This militia came as a result of pressure from the communes on Comishlo Canton. A number of communes had formed militias to guard their areas, and they said, geez, we formed this militia, we want you to train them, to give them a uniform, and to give them something to do, and to name them, because this is important. But the one thing we need is for them to be responsible only to the communes, not to the cantonal authority, not to TEVDEM, not to YPG. They're only responsible to the commune. Em resposta ao ataque de 2015, surgiu essa nova milícia, que é o HPC. O HPC ele foi criado em Kamishlo, e a comuna decidiu ter algum tipo de milícia que protegesse só a comuna, que não respondesse aos cantões, que não respondesse a nada mais do que as comunas. Então foi enviado para They sent it to TEVDEM? Ok. Bom, eles criaram a comuna, criaram essa milícia e pediram que para os legisladores para dar uniforme, dar tarefas e um nome, mas com a demanda de que essa milícia respondesse e cuidasse apenas da comuna e a nada mais. So I met with the commander of the HBC in Kamishlo, and I asked him, what is the story with the militia? And he said, this militia exists to make sure that our revolution does not mimic Marxist revolutions, which have a tendency to end up in war and dictatorship. Says this militia is our protection against counter-revolution because these people are only responsible for the commune. They are going to attack who the commune tells them to attack, not who anybody else tells them to attack. He also, made the point that this is how people get destroyed in revolutions, whether it's Spain or whether it's the Paris Commune. Not having a militia directly attached to local areas is always where anarchists get their ass kicked. Essa milícia, ela não deveria seguir o modelo marxista de revolução, em que abre espaço para contra-revolução. Então, porque um dos problemas dos anarquistas, historicamente, é que quando se ia para alguma batalha, o espaço da comuna, a comunidade, ela aproveitava-se desse momento para ser atacada pela contra-revolução. Então, esse tipo de milícia, que é uma milícia de autodefesa e que é específica para a comuna e que não deve deixar ali, deve sempre defender a comuna, ela ajuda, do ponto de vista anarquista, ela é interessante porque ela ajuda a proteger da contra-revolução. Enquanto outras pessoas vão para o campo de batalha, a comuna continua protegida. So, here's some more HBC members this is an essayish, the woman is an essayish, but this is kind of like these HBC members. And they're just folks from the community. So this kind of looks like my grandmother with a Kalashnikov, who I would not cross. Essas são algumas pessoas do HPC e uma mulher A6. E essa senhora parece com a avó dele, só que com uma Kalashnikov.
Martyrs are big in Kurdish resistance culture. There are thousands of martyrs. Children are named after martyrs. They're a very important piece of the resistance culture. This is the martyr cemetery in Kobani. These were individuals, these were YPG and YPJ fighters who were killed as a result of the siege of Kobani. Os mártires têm um papel muito importante em Kobani. São mais de 1000 mártires. As crianças recebem nome em função dos mártires. Esse é um cemitério com guerreiros do YPG e YPJ que foram mortos no cerco de Kobani. One of the biggest questions I had as an anarchist is this an anarchist society or is it not? Using the classic Western definition of the nation state, you use the concept of sovereignty. Sovereignty is the monopoly of force in a geographical area controlled by a single individual or a single agency. And this slide shows that Rojava, as of now basically, is an anarchist society because these are all militias, they're responsible to different authorities. Only the Asayish is directly responsible to any cantonal authority, anything that looks like a governmental authority. And these are different militias that are responsible to different governance groups. Uma pergunta que eu me fiz é: isso é uma sociedade anarquista? E para responder isso eu pensei, qual que é a ideia de Estado-nação? O Estado-nação ele é baseado na soberania que é definida como o monopólio da força por uma agência, por um grupo, uma agência específica. Isso são algumas das milícias de Rojava, e para mim isso já mostra que é uma sociedade anarquista, porque com exceção dos Asayish que se reportam diretamente às autoridades do cantão, cada uma dessas milícias, elas se reportam a diferentes autoridades, diferentes grupos, elas não são controladas por um grupo só. And the only other interesting thing here is this group here, which is the Marxist-Leninist Communist Party, which is an unrevisionist, Stalinist Communist Party, which, yes, they still exist. And, you know, and they have ridiculous propaganda like Rojava will one day be a Stalinist state and things like that. So I was with Rashad, the commander from Kobani, and he says, because he didn't like him either, he says, what do you think I should do with these guys? And I said, well, I think you should put them on the front. Tem uma das milícias que tem essa milícia bem estranha, marxista-leninista, e eles são de direção stalinista. E a propaganda deles também é muito bizarra, porque eles falam o stalinismo ainda existe. E ele estava conversando com um Rashad, de um dos comandos de Kobani, e o Rashad perguntou: o que eu devo fazer com essa milícia stalinista? Ele falou: colocar na linha de frente. Just real quick, so this is, I was in Osaka City. I only went to the front. I was not very interested in the war, but I went to the front one evening and came back. The translator, Mohammed, you know, it was too early to get breakfast in Kobani. He called his mom, and when we got back about an hour later, this is the breakfast that she served. So just real quick, you remember this, right? So these are in Colorado, where I'm from. There's a thing called a chili relleno, which is a chili split with cheese in it and then fried. So these are Kurdish chili rellenos. So these are chilies with cheese and spice, and then preserved in hot oil. So I smuggled these across 4 international borders and ate them all the way through to Paris. Só um comentário aqui, eu estava voltando da linha de frente, não que eu tivesse interesse na guerra em si, mas eu tinha passado por lá uma noite, estava voltando, morrendo de fome, eu e o meu tradutor, o Mohammed. E o Mohammed ligou para a mãe dele e pediu para a mãe dele preparar uma comida. E isso é o que ela preparou. E no Colorado, da onde eu venho, tem uma coisa chamada chili relleno, que é uma pimenta com queijo e tudo isso frito. E que lá tinha essa pimenta com queijo no interior, alguns temperos, e preservada no óleo quente, e que isso era tão bom que ele escondeu algumas para atravessar a fronteira para Paris.
One of the questions I get asked is, how deep does the revolution go into Kurdish culture? And this is Mohammed, who translated for me while I was in Kobani. This is his dad, and this is his brother. His dad is a well digger. This is not a revolutionary family. There are no YPG or YPJ flags in their home. There's no pictures of Öcalan, no Öcalan books. E algumas pessoas me perguntam quão profunda é a revolução na população em geral. E essa foto é a foto da família do Mohammed, que é o tradutor, é o pai dele, o irmão dele. E essa não é uma família revolucionária. Eles não têm bandeiras do YPG, YPJ, não tem fotos do Öcalan na casa deles. In a Kurdish family, the naming of the first male child is a big deal because it's supposed to define how a generation is going to act. Muhammad was his original name is Ajit, and Ajit is a real important revolutionary name for the Kurds. It's the name of the first soldier who fired the first bullet in the war between the PKK and Turkey. And, you know, he had to change his name to Muhammad at the age of 6 or 7 because the little Arab boys in school would beat him up because of having the name Ajit. O nome do primeiro filho homem na cultura curda é muito importante porque ela vai definir os rumos de uma geração. E o nome do Mohammed era Ajit, que foi o primeiro guerreiro do PKK que lutou contra o primeiro que atirou a primeira bala contra os turcos. E para mostrar como esse nome Ajit era forte, quando ele estava na escola com 6 anos de idade, ele teve que mudar o nome para Mohammed porque ele frequentemente apanhava das crianças árabes. So he changed his name, and the family has sat down and decided that if they win the revolution, which it looks like they might, that he'll change his name back to Ajit. So that's how deep this goes. A non-revolutionary family naming their child Ajit is like, you know, a non-revolutionary family in Brazil naming, you know, their child Vladimir Ilyich Lenin. Me perdi. Eles dizem que se eles vencerem essa revolução, o Mohammed vai voltar o nome dele como Ajit, e dentro de uma família não revolucionária isso é muito forte. É como se alguém aqui no Brasil desse o nome do filho de Lenin. This is the only cat in the only hotel in Kobani, and this cat's name is Malatesta. Because he's really short and scrappy, but he runs into the kitchen and torments the kitchen staff and foments general strikes. Esse é o único gato no único hotel em Kobani, e o nome do gato é Malatesta, porque ele é pequenininho e briguento, e ele costumava irritar o pessoal da cozinha do hotel e provocar a greve geral. It means long live Rojava. Significa vida longa Rojava. So this is my email address. I love questions. I have a good translator if you don't feel comfortable writing in English. So please contact me. Esse fim da apresentação, ele está deixando o e-mail dele. Ele adora perguntas. Qualquer coisa eu posso ajudar ele na tradução das perguntas, então pode fazer em português também. And the dispatches that I wrote from Rojava are on the internet and they're available at the website for my magazine. So you can pick those up there. And in your bag. Oh, and in my bag. Are you going to pick it up? Yeah, E os dispatches que ele escreveu quando ele estava lá em Rojava estão no site da revista dele, que é Modern Slavery magazine.calpress.org. Vocês podem encontrar todos lá. All right. I would like to thank my translator, who didn't miss a word. Do you want to translate for the question and answers? Oh,
there is actually one thing else I want to do. I brought back some music from Rojava. The song I'm about to play for you is in Arabic, and it encourages Arabic young men to join the YPG, just to give you a flavor for it. And I'll flash up the words on the screen and you can translate. I would ask you to make short tenses because I'm not that trained like She's heard this a lot. Ok. Vai tocar uma canção agora, que é em árabe, convidando os jovens árabes a aderir ao YPG. Unam-se ao YPG, Deus salve o YPG, porque ele protege o povo. Nós estamos orgulhosos dos generosos homens do YPG, 2 vezes. Vivam o YPG, Deus salve o YPG, porque eles protegem o povo. Árabes, curdos e cristãos são irmãos. Juntos nós somos o YPG para proteger nossas terras. Árabes, curdos e cristãos são irmãos. Juntos, nós somos o YPG para proteger nossas terras. Eles protegem as terras e fazem crescer a esperança. Deus salve o YPG porque ele protege o povo. Paz e amor e coração ao YPG. O YPG está sempre alerta e nos protege. Paz e amor e coração para o YPG. O YPG está sempre alerta e nos protege. Eles sacrificam suas vidas e seu sangue pelo povo. Deus salve o YPG porque eles protegem o povo. 4 vezes. الكرامات والياباكي كل الفخر والشهامة بطول ياباكي حيو الياباكي حيو الياباكي حيو الياباكي حيو الياباكي الله محيي اللي يحمي الشعب طول ياباكي الله محيي اللي يحمي الشعب طول ياباكي شباب الكرد والعرب والمسيح اخواه مع قوى الياباكي نحمي بالقوة شباب الكرد والعرب والمسيح اخوة مع قوى الياباكي نحمي بالقوة نحمي أرض الوطن نزرع به الأمل نحمي أرض الوطن نزرع به الأمل الله محيي اللي يحمي الشعب قوى الياباكي الله محيي اللي يحمي الشعب قوى الياباكي تحية سلام وحب تحية من القلب ياباكي يسهر ما ينام يسهر يحمي الشعب تحية سلام وحب تحية من القلب ياباكي يسهر ما ينام يسهر يحمي الشعب يكتب روح الشعب يكتب عمر الشعب يكتب روح الشعب يكتب عمر الشعب الله محيي اللي يحمي الشعب الله محيي اللي يحمي الشعب قوى الياباكي الله محيي اللي يحمي الشعب قوى الياباكي